Hoje eu vou te dar uma aula de como começar no mercado de trabalho. Eu acredito que dê para aplicar para quase todas as profissões aí digitais, eu acredito, né? Assim, mais digitais. E é um passo a passo, assim, muito conciso, coerente. E muita gente te cobra para te falar isso, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, se eu vou usar a webcam aqui ou essa câmera principal aqui. Enfim, depois eu decido aí. Mas vamos lá. É, Bom, tá aqui. Como começar no mercado de trabalho? Esse mapa mental eu fiz, eu que fiz, tá? Então eu quero que seja algo bem simples para você entender o passo a passo. De repente você nunca tinha pensado dessa forma. E talvez seja um vídeo bem longo aqui, tá? Então, eu quero. Eu vou te passar tudo, 100% o que eu fiz para viver de vídeo hoje em dia, tá? Então, é isso. Mas como eu falei, eu acho que dá para encaixar para qualquer profissão, assim, programador, designer, editor de vídeo, vibe coder, administrador de agente de IA, alguma coisa assim, cara, que é digital, entendeu? As digitais são melhores. Mas dá para aplicar para qualquer outro tipo de profissão também que tenha as características que eu vou listar aqui. Tá? Vocês vão entender o raciocínio. Bom, vamos lá. Deixando claro que foi como eu fiz, tá? Então, é a experiência minha que eu tive, tá? E foi como eu encontrei a melhor maneira para ganhar dinheiro. E é isso. O primeiro passo é saiba o mínimo sobre o assunto. Como assim? O que eu quero dizer com saiba o mínimo? Se interesse pelo assunto. Não adianta nada você querer só apenas ganhar dinheiro, tá? É a maior cilada que você vai fazer. Quero ganhar dinheiro, então vou virar editor de vídeo. Porque meu amigo ganha dinheiro com edição de vídeo. É a maior cilada de todas você não tiver o mínimo de interesse sobre o assunto, tá? Então, saber o mínimo, eu considero. E aqui eu posso até puxar uma outra notinha aqui. É, gostar minimamente. Minimamente. Porque trabalhar com aquilo que você não gosta é insuportável, tá? É insuportável. Até mesmo dentro da edição de vídeo, tem alguns projetos, alguns trabalhos que algumas áreas, né, que eu não gosto e é insuportável você só trabalhar pelo dinheiro, tá? É insuportável mesmo. Bom, vamos prosseguir aqui. Networking, e para mim, tudo se resume em networking. Tudo. O que é networking? Qual é a definição de networking? Networking é a prática de construir e cultivar relacionamentos profissionais. Significa trabalhar em rede para trocar conhecimentos, gerar indicação e criar oportunidades de negócios ou carreira. Aqui, então, eu posso parar o vídeo por aqui mesmo, né? Networking. Networking foi o que definiu a minha carreira. E é o que define a carreira de todo mundo, tá? Eu acredito fielmente que não tem como você crescer bem, saudável no mercado de trabalho sem networking, tá? E principalmente áreas que dependam um pouco mais de comunicação, que dependam um pouco mais de contato, de conexão humana, eu venho falando sobre isso aqui também, né? Sobre conexão humana, que dependam disso, como por exemplo a edição de vídeo, que eu tenho que lidar com o público diretamente ou com outras empresas. Então, esse networking, esse crescimento saudável, ele tem que existir, tá? Não vai adiantar você querer fugir disso. E aqui abaixo eu vou listar algumas formas de fazer networking, tá? Então vamos lá. O primeiro, e foi o que mais me ajudou, são cursos e comunidades. Eu vinha trabalhando como editor de vídeo
há uns 3 anos. E aí, no terceiro ano, eu senti que eu estava muito estagnado. Estagnado em todos os sentidos. Eu fazia a mesma coisa, ganhava o mesmo dinheiro, e é isso, basicamente. Eu tava estagnado, travado. Eu senti uma forte necessidade de procurar algum outro ramo mais rentável, de repente, conhecer mais pessoas, para poder pegar mais trabalhos. Eu tava pegando uma quantidade que para mim tava tranquilo, podia trabalhar meio dia e jogar videogame, né? Mas eu, enfim, com planos da vida, etc., a gente acaba querendo ganhar mais dinheiro, não é mesmo? Então, o que eu fiz? Meio que por acaso, tá? Ninguém me falou para fazer isso. Mas existem muitos cursos na internet, principalmente na internet, mas pode ser presencial também, depende muito da sua área de atuação. Por exemplo, eu conheço um cara aqui da cidade, da região aqui, é daqui da cidade, se não me engano, que ele é confeiteiro e ele tem um curso de confeitaria presencial. E aí, nesse curso, ele indica vagas também de padaria, de confeitarias, de restaurantes, enfim. É, que ele meio que dá um jeito de colocar essa pessoa para trabalhar com isso, se ela quiser, obviamente, se ela não tá fazendo só por hobby, né? Mas se ela quer trabalhar com isso e tal, ele dá um empurrão, assim. Então, ele mostra vagas, ele dá ideia na pessoa, então isso é extremamente importante e foi o que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar qual que foi, tá? Qual que foi o curso que deu esse start em mim, mas foi esse daqui, do nosso querido amigo Shadow aí, não é nenhuma propaganda, ele não me conhece, eu não conheço ele, nunca conversei com ele, eu apenas comprei o curso dele, era R$ 80 na época, não sei quanto é hoje, mas ele tem uma comunidade e o maior valor é essa comunidade, tá? É, para mim foi o divisor de águas, porque eu tive contato com pessoas de diferentes locais do país, do mundo, aliás. Para vocês terem ideia, eu fechei trabalhos com pessoas do Reino Unido através dessa comunidade. Então é muito importante. Isso aqui para mim é o meu maior incentivo quando a pessoa fala que quer começar com edição de vídeo, ela gosta e tal. Eu falo, cara, é, compra um curso de preferência que tenha uma comunidade bem grande. Eu não acredito nesse canibalismo que a galera prega aí, de que vai ter 10 mil editores competindo por uma vaga. Eu acho que não é bem assim, não, tá? Não, acho que não é bem assim, não. Acho que a galera que realmente quer trabalhar com isso, ou que tá vivendo disso, é menos de 1% do que tem na comunidade, tá? Ou até 1% ou menos. Então, não é bem esse canibalismo, não. Mas essa ideia de curso comunidade, como eu disse, funciona para diversas nuances aí, diversas áreas, tá? Então, esse primeiro ponto, eu acredito que ele é o mais poderoso de todos. Porque você já vai fazer o curso, já vai aprender sobre o assunto antes, lógico, tendo aqui saber o mínimo, o que você precisa pesquisar, é o mínimo mesmo, porque o curso ele já tem essa função de te ensinar o básico ao avançado e tal. Beleza. Mas ao mínimo, assim, o que é o software de edição de vídeo, por exemplo, no meu caso? O que é uma farinha de trigo? O que é um fermento? Entendeu? É o mínimo, é o mínimo. É igual para você prestar um vestibular, você tem que saber o mínimo antes de fazer o cursinho, né? Enfim. E gostar minimamente, você tem que gostar. E aí você vai procurar um curso, uma comunidade, e aí você vai conseguir alavancar essa sua carreira, essa cartela sua de clientes, tá? De novo, isso aqui foi o que eu fiz. E eu acredito que dá muito certo, porque deu para mim, tá? Então, show de bola. Qual o próximo ponto? Portfólio. Aqui é um ponto complicado, complexo, e eu acho que é o pior de todos eles. Sem brincadeira, eu acho que é o pior de todos eles, porque você não vai. E eu tô tratando cada um como isolado, tá? Depois eu vou falar de todos juntos. Mas o portfólio isoladamente, ele não vai atrair cliente nenhum, cara. Cliente nenhum. Ah, eu tinha que acrescentar mais um aqui, vou acrescentar aqui mais um. Tá, ok. Portfólio.
Eu acredito que esse daqui é a maneira mais difícil, a pior maneira, porque o portfólio isoladamente ele não anda, né? Ele fica ali parado. Você que não vai ter o mínimo, não vai ter o curso, um cursinho, alguma coisa, alguma experiência nesse mercado, nessa questão, é muito difícil você ter um portfólio bom, tá? E é até um defeito meu, eu fico procrastinando o meu portfólio tem muito tempo já, por falta de tempo, falta de vergonha na cara, eu acho, sabe? Então, assim, eu tenho trabalhos e serviços para poder mostrar, mas eu não tenho isso de maneira é, bem feita, tá? É um defeito meu, mas isso só prova de que você tendo algum desses aqui, você já consegue trabalho aí e tal, e já consegue se inserir no meio. Tá? Não faça igual eu que não tem portfólio, mas é porque para mim é uma coisa muito subjetiva o portfólio. É quase como um currículo, né? Eu prefiro muito mais pegar um vídeo de teste de graça para fazer pro cara, pro, pro meu contratante ali que tá com a vaga e tal. Eu ofereço isso, ó, deixa eu editar esse vídeo para você de graça, para você conhecer meu trabalho. Porque o portfólio, eu acho que ele é muito subjetivo, o cara, às vezes você vai mostrar o trabalho pro cara e aí ele não vai se identificar com aquilo porque não é o que ele tá querendo te ofertar, entendeu? Querendo que você preste o serviço para ele. Então, por exemplo, eu edito na maior parte do tempo vídeo para redes sociais. Né? Eu sou editor na maior parte do tempo para isso, agora que eu estou migrando para algumas outras questões. Mas a maior parte do tempo é isso. E aí eu vou mostrar, o meu portfólio é isso. Aí eu vou mostrar esse trabalho para um cliente que está querendo que eu edite um curta-metragem. Tipo, se ele tiver a capacidade de entender que aquilo é só para mostrar as minhas habilidades, beleza. Mas às vezes ele quer ver um trabalho que eu já fiz naquela área dele. Então isso é meio complexo. E eu não consigo parar o meu trabalho, parar minha agenda toda para editar um vídeo fake para colocar no portfólio. Eu não consigo. Eu acho que essa é a pior maneira. Mas para pessoa que não tem nenhum trabalho, de repente ela não vive ainda disso, isso pode ser interessante, tá? O portfólio não deixa de ser indicado. Eu tô falando para mim, né, no meu caso. Vamos lá. Local. O que que significa local? E aqui o local ele vai entrar junto aqui com ser cara de pau, tá? Mas o local, o que eu quero dizer? Fazer contato local, networking local, tá? O portfólio, ele te gera o networking, de certa forma. E você consegue fazer contato com as pessoas através do portfólio, mas se você ser cara de pau, tá? Então, o local, o que eu quero dizer com local? Existe na sua cidade, a não ser que ela seja muito pequena, mas existe na sua cidade um filmmaker, um videomaker local e muitas vezes essa galera não gosta de editar vídeo. Muitas vezes, é o que eu percebo, assim, a estatística pessoal minha é que 98% das pessoas que gravam não gostam ou não sabem editar vídeo. Então, na minha área de edição de vídeos que eu tô falando, né? Mas eu acho que isso funciona em qualquer coisa, tá? Eu acredito que se você ser cara de pau de sair perguntando para as pessoas, de querer fazer esse contato com as empresas, é, eu mesmo consegui fechar um contrato de 4 meses, 3 a 4 meses, agora eu não me lembro, só indo num post de uma hamburgueria aqui da cidade. E aí eu vi os vídeos, eu falei, deixa eu editar para vocês aí de graça, um ad, né? Um anúncio para vocês conhecerem meu trabalho, porque eu acho que dá para melhorar muita coisa e tal, beleza. E, cara, fiz isso, a pessoa, né, a hamburgueria entrou em contato comigo e a gente fechou 4 meses de trabalho. Então é assim, para mim é a comunidade, o curso e ser cara de pau no local que você tá. Na verdade, a maneira mais barata, né? Porque você não tem que pagar nada a não ser o pato de ir atrás de locais, empresas que possivelmente precisam do seu trabalho. De repente ela nem precisa, mas você consegue convencer. Mas aí técnicas de persuasão é uma coisa que a gente pode tratar em outro momento. Eu adoro isso também. Beleza. Conhecendo essas. Eu vou colocar como quatro aqui, né? Conhecendo essas quatro nuances aqui, quatro áreas de networking, se você tiver todas elas em conjunto, é maravilhoso. Você vai ser o ápice ali
do desejo empresarial, entendeu? Então, isso aqui para mim engloba toda a minha trajetória de vida. Se eu tivesse que recomeçar do zero, acabar com tudo meu, zero, eu iria começar dessa forma, tá? Então vamos lá. Ser resiliente. Aqui está uma parte que é extremamente importante, porque o trabalho ele é duro, árduo mesmo, tá? Eu não acredito em trabalho que seja fácil. Se você quer dinheiro fácil, tenta jogar numa bet da vida aí, tá? Trabalhar não é para ser fácil, mas ele te molda, né? Então, assim, a coisa que mais fez eu mudar de caráter mesmo foi o trabalho. Então, seja resiliente. É isso que eu posso dizer nesse tópico aqui. Não vai ser na primeira batida de porta ali que você vai ser atendido. Não vai ser, talvez, na primeira comunidade que você vai conseguir um contrato duradouro, tá? Então, tem que ser resiliente mesmo, assim, ter garra. Por isso que a primeira coisa que tá lá em cima é gostar minimamente. Gostar. Eu comecei no mercado que eu tô hoje por amar vídeos, amar edição, amar esse tipo de conteúdo. Então, eu fui resiliente nisso, porque eu amo isso, eu gosto disso. Eu acredito que você não precise amar, não, tá? Acho que você pode só gostar que tá tudo certo. Amar é muito forte. Mas essa paixão, essa resiliência, ela vai te trazer resultado. Aí aqui, eu acredito que nesse ponto você já consiga estar com resiliência. Aqui, ó, vou colocar aqui assim. Com resiliência, você já consiga ter um trabalho. E aí, eles estão até em cores diferentes, cores iguais, esses três posts aqui, porque um puxa o outro, é meio que um looping, tá? Então, não é porque eu tô no mercado de trabalho de edição de vídeo aqui, vai fazer 5 anos esse ano, que eu não tenho mais que ser resiliente, ou que eu não tenho mais que tá estudando aí. Ou não é porque eu sou resiliente já que eu não tenho que trabalhar, continuar estudando. Então é um ciclo, é um loop. Isso aqui é um ciclo fechado. A partir do momento que você tem todos os outros anteriores, você vai chegar nisso aqui e aqui vai ser um looping, tá? O objetivo final, na verdade, não era para ele estar ali, né? Não era para ele estar aqui no fim mesmo, era para ele estar meio que assim, ó. Era para ele estar meio assim, tá? Porque ele é como se fosse uma, um ciclo mesmo. O seu objetivo final, ele tem que estar alinhado com resiliência, o trabalho e estudo. Resiliência, trabalho e estudo. Porque se você larga a mão de trabalhar, você não tem dinheiro para pagar as contas, certo? E aí vai ser muito difícil você ser resiliente num negócio que não te dá dinheiro, né? E aí você não vai conseguir também, não vai ter motivo nenhum para você estudar, né? Então aqui, essa tela final aqui, ela resume tudo. Resiliência, o estudo constante e o trabalho. Eu acredito que essa parte aqui do trabalho, ela possa ser o seu motor. Poderia trocar aqui como motor, algo que te move, tá? Não necessariamente um trabalho. Porque o que acontece? Eu não tenho nem carteira de trabalho. E eu vivo de edição de vídeo hoje. Então, eu não sei essa realidade de sair do CLT. Eu não tenho carteira de trabalho. Então, é até uma coisa que eu queria conversar sobre. Eu queria saber se a minha geração, ela também é assim, igual a mim. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas eu não sei essa questão de ser CLT e aí eu quero sair dela. Eu tenho um amigo muito próximo de mim que aconteceu isso com ele. Ele trabalhava lá numa empresa X e aí ele entrou no... Eu conheci ele, inclusive, na comunidade daquele curso ali que eu mostrei pra vocês. E a gente se conheceu lá e ele viu que era possível. Eu já trabalhava com edição de vídeo, tava estagnado, mas eu já trabalhava com isso e ele viu que era possível. E aí eu fui ajudando ele, fui auxiliando. A gente cresceu junto e hoje ele trabalha full time com edição de vídeo. Já saiu do trabalho dele lá, tá vivendo super bem, tá ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava na CLT. 3 vezes mais. Então, porque ele foi resiliente, no sentido de trabalhar depois do trabalho. Chegava da empresa,
trabalhava na edição de vídeo, trabalhava no portfólio dele, estudava. Para você chegar no objetivo final, que é viver daquilo, entrar nesse mercado de trabalho, acredito que esse seja o objetivo final. Entrar nesse mercado de trabalho, estar inserido nisso e as coisas meio que se moverem sozinhas. Mas você precisa ter toda a capa ali, todo o envelope que é a resiliência, constante estudos e trabalho. O que estudar? Sempre procurar tendências novas, procurar para onde o mercado está indo. E quem pode te mostrar isso é YouTube, são cursos também. Então, até hoje eu compro cursos de pessoas que eu acho que podem me agregar. Não porque eu acho que eles vão ser milagrosos, mas por mostrar coisas que eu nunca vi, né? Tem canais de YouTube que tem membros, né? Aba de membros que podem também te dar uma nuance melhor sobre as coisas. Mas o maior de todos, e ele tá bem grandão aqui, é resiliência. Então eu acredito que chegamos num resultado aqui. Foi o que eu fiz, novamente, tá? Foi o que eu fiz. Não é nada de certeza que vai funcionar para você, mas eu acredito muito que funciona. Porque funcionou para mim. Eu fiz e deu certo. Faço isso até hoje, tá? Muitas vezes eu volto lá pro começo da cadeia, tá? Lá pro começo desse mapa mental aqui. Eu acredito que não tenha problema nenhum, inclusive, você sempre querer recomeçar, tá? E recomeçar na mesma área de trabalho. Acredito que isso aqui pode ser um ciclo que você repita para evoluir também, tá? Então, esse aqui é um mapa mental muito bom, porque te dá o começo, o meio e o fim. E esse fim, ele também é o meio e também é o começo, tá? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado alguém aí. Já perceberam, né, que eu gosto muito de falar, de ensinar. Então, para mim não é problema nenhum se alguém tiver dúvida nos comentários para eu poder responder. De novo, isso aqui funcionou para mim. E eu acredito muito que vai funcionar para você também, tá? Mas é isso. Tamo junto. Obrigado você que assistiu até aqui e valeu.